Olá, amigos. Aqui, Francisco Pontes, cumprindo um compromisso que eu tinha anunciado para alguns amigos sobre a análise de resultado da BBM. A BBM está adiando, já adiou pela segunda vez a apresentação dos seus resultados, né? E é uma empresa bem estruturada, é uma empresa com a governança bem definida, uma cultura organizacional que é uma das melhores do mercado, tecnologias. Então, aparentemente, não tem motivo para adiar a apresentação de resultado, a não ser que tenha algum fato relevante e importante mesmo, perante os seus resultados. Tá? Porque até então, o trabalho que o amigo nosso de mercado, o André Prado, deixou, a estrutura corresponde bem, a não ser que fosse uma coisa estrutural que pudesse impedir a apresentação desses resultados. E aqui vem por que eu estou fazendo essa pré-análise de cenário da BBM. Como foi adiado, aí eu fui levantar alguns fatos que justificassem isso e em que está essa empresa, que é uma empresa modelo de mercado, merece toda a atenção e o cuidado com as palavras com relação a ela. Porque, afinal de contas, por trás de uma empresa e na frente da empresa sempre tem pessoas. E tem que ter o cuidado de ser transparente e de mostrar os números sem emoção, mas sim um número que possa ajudar no raciocínio e que as pessoas possam verificar. E, às vezes, a gente aprende, eu também aprendo todo dia, com relação à análise de número de empresa. Então, eu vou compartilhar aqui uma sequência de fatos que eu acho que são relevantes para que a gente possa visualizar o que está acontecendo com a BBM. Vou compartilhar aqui a tela. Tá. Então, vou começar aqui. Vou começar aqui com o site da BBM, né? Então, como todos sabem, como eu faço com os outros, esse aqui é o site da empresa, né? Bacana, um layout, um design fabuloso. E aqui no topo aqui, você tem a central de resultados. E aí, quando você chega na central de resultados, você vai ver que realmente os resultados, né? Você na grade lá que tem, deixa eu ver que a internet responder bem, você não tem ainda os resultados do terceiro trimestre. E aí, nessa mesma central, você tem os arquivos na CVM, que são obrigações que você tem que cumprir. E aí você vem aqui, na tabela aqui de datas, calendário de eventos, 2023, 2024 foi anunciado, calendário corporativo, e vejo que o resultado desse trimestre está 28/12. Antes, se eu não me engano, era primeiro dia 2, passou aqui o anúncio aqui, agora passou para o dia 15 e agora para o dia 28. Então, isso seria interessante que a companhia, né, eu não quero ensinar nada a ninguém, mas como a empresa não está com os resultados prometidos, né, mesmo futuros, tem uma análise a ser feita, deveria ter tido um fato relevante dizendo por que dos 2 adiamentos. Tá? E na estrutura aqui de apresentação, a empresa não está mais apresentando aqui nessa central de resultados como você se cadastrar para assistir a apresentação de resultados. Isso tem que ser uma certa atenção com isso, porque diz respeito à transparência. Então, vou fechar aqui o site. Abrir a tabelinha que eu fiz aqui no Word com relação aos fatos que eu acho que são fatos relevantes. Então, análise de cenário, fatos relevantes, segundo a minha percepção e o pouco que eu conheço do cenário de empresas e principalmente do ramo de carga e logística. E aí, quando eu chamo a percepção dessa análise, eu chamo tapar o sol com a peneira. Então, não adianta a empresa adiar e não cuidar de apresentar os seus resultados quanto antes, porque isso só chama atenção e dá pontos de interrogação, tanto ao mercado, aos investidores, principalmente os investidores internos, devem ser os maiores investidores dessa companhia, e causa uma certa turbulência, porque a estrutura cultural da empresa percebe isso. Então, é muito importante
né, porque isso é uma empresa muito bacana, admirável de mercado, ela precisa fazer o dever de casa e a rotina direitinho e não chamar atenção sobre aquilo que não é necessário. Então, vamos começar uma cronologia de fatos. Primeiro, o adiamento da apresentação, né, de 15 para 28, que é o segundo adiamento, e a sequência de fatos que chegou a esse ponto para a BBM. E depois a companhia pode responder se quiser, ou até na apresentação de resultado, ver se vale a pena falar alguma coisa. Então, o resultado da BBM em 2022 foi de 71,1 milhões de prejuízos. Ela deu um prejuízo de 71 milhões de reais. Então, ela começou o ano, né, e também está lá divulgado no valor 1.000, como o resultado está lá, já do balanço também no valor, além da bolsa, que era a obrigação. Primeiro fato, mudança do CEO, André Prado, e assumiu o presidente do conselho. Todos nós sabemos que esse movimento, para o outro CEO, é uma coisa do mercado. Quando assume o presidente do conselho, pode ser uma série de variáveis que fizeram que aconteceu isso. Né? Então, de fato, tem lá uma carta de renúncia do André, que é uma formalidade que tem que ser feita, né? Mas assumiu o presidente do conselho. Depois, a renúncia do André Luiz Costa Gaia, diretor vice-presidente de administração financeira e relações com investidores. Então, o diretor financeiro da companhia, em sequência, né, 6 meses depois, ou 5 meses depois do CEO, sai a companhia e assume outro, e tem a carta de renúncia. Depois, a renúncia do diretor de executivo de gestão de transportes. E mais recentemente, eu soube ontem no LinkedIn, uma das pessoas importantes na área de projetos. Então, há uma mudança estrutural da cabeça pensante da empresa, claramente isso, né? Isso demonstra, pode ser por causa do resultado do ano passado, ou pode ser pelo início do ano, que nós vamos ver que começou também com problemas até maiores financeiramente, nós estamos falando de números, não estou falando de emoção. Pode ser por isso? Pode. Né? Então, na sequência, a empresa vai por busca de recursos financeiros para captar o giro no mercado. Pelo menos está escrito lá nos documentos, né? Cada fato desse tem um documento lá, naquele comunicado lá da CVM, lá com relação à central lá de comunicação com o mercado. 10 milhões com a Caixa, em junho de 2023. Fontes diversas, 35 milhões em setembro, mais recentemente, fontes diversas, fundo de investimento, banco, um pacote de instituições, vou dizer 35. Banco do Brasil agora em outubro, mais 55 milhões, perfazendo um total de 100 milhões de reais. Isso tudo para custear as operações para capital de giro. Não se faz isso se a empresa está gerando caixa, de fato. Então, o que é que eu chamo na apresentação de resultado, no release, onde eu chamo a zona cinza, que você mostra um monte de números positivos, mas não mostra aquilo, as premissas estão sendo cumpridas, é aquilo que realmente está por trás de tudo isso. Então, é interessante algumas empresas começaram a mudar essa postura, não só a BBM. E agora, entre uma data e outra apresentação de prorrogação da apresentação do resultado do terceiro trimestre, renegociação das debêntures agora no dia 14 de dezembro. Ou seja, ontem, né? Anteontem. Ou seja, no dia 14 agora, renegociação, reestruturação, alongamento de vencimentos em 14 de dezembro. Então, as debêntures, todo mundo sabe, são recursos que entram para investir para ser remunerado ao longo de um tempo. No prazo. Então, empurrou-se para frente, para que também fôlego. Isso é como se tivesse pego dinheiro emprestado de novo. Lá no anúncio não tem o tamanho dessas debêntures, mas são mais recursos que a empresa pegou, porque lá tem uma taxa de renegociação, de remunerar essas debêntures. Então, eu peguei dinheiro dos debitoristas a partir do momento que eu prorroguei, eu botei mais custo financeiro para dentro. E aí, como ainda não saiu o resultado até o segundo trimestre desse ano, 2T, 67,382 milhões de prejuízo líquido.
Então, esse é o cenário da BBM. Então, seria interessante, na apresentação do resultado, que a empresa possa reportar esses fatos, né? E aí eu vou mostrar agora, na sequência agora, os pontos que eu acho interessantes na sua estrutura de apresentação de resultado, né? Que é um ponto principal, que aqui na análise do cenário de fato relevante aqui, no resultado consolidado da companhia, ela tem a BBM, mais 3 empresas de transporte loja de fora adquirida, mais uma de operações dedicadas. No transporte de carga e logística, não existe no mercado, é o que eu estou dizendo, se alguém tiver alguma informação ao contrário, por favor, me avise, que suporte nessa linha que eu tenho aqui, 3,39 aqui no canto direito, um lucro bruto de 3,39. Então, a Laga Express, a Translovato, a própria BBM com transporte, a outra lá que eu estou lembrando o nome da empresa, foi adquirida. Então, não suporta um número menor do que 18% ou 20% do lucro bruto para poder pagar a estrutura embaixo. Nenhuma empresa do mercado com esse nível dá resultado. Então, isso é um dever de casa que eu já anunciei em algum momento que a BBM vai ter que fazer. O que é que gera isso? São precificações, ou seja, pode ser inadequada, pode ser não bem analisada, né? E aí o pessoal da área lá da controladoria, da área de projeto tem que ver, ou nível de custo da companhia, porque isso é o resultado da operação do serviço prestado, ou seja, que eu chamo que é o LUP, né? O lucro operacional primário da companhia. Então, ela já está aí muito abaixo do limite e exige aí uma reação muito drástica com relação a esses fatos, sem ter medo de perder contratos. E aí tem que ver se a empresa tem estrutura financeira para poder perder receita. Isso é um outro ponto que tem que ter cuidado. E aí, está aqui o ano, essas duas setinhas aqui, o lucro do líquido, o prejuízo do período, 67 pontos, ou seja, esse ano já está com 67. Eu mostrei aqui, para vocês verem, que o ano passado, o ano inteiro, a companhia deu 71 milhões. Bem aqui, ó. Aqui nesse amarelinho aqui, ó. Pá. E agora a companhia, já com 6 meses, a metade do ano, já está praticamente batendo o valor do ano passado. O que chama a atenção é o seguinte: se esse trimestre deu prejuízo e as premissas são para isso, talvez seja por isso que o resultado ainda não tenha sido apresentado. Isso, quando a companhia não apresenta e não diz um fato por que não apresentou o resultado, permite análise de possibilidades. Então, chama bastante atenção. E aí, esses fatos chamam, você passa a olhar na periferia das ações das empresas, do modelo de gestão, se alguém está perdendo o foco ou se as preocupações estão tirando a atenção daquilo que é básico na companhia do porte da BBM, que é uma belíssima empresa. Vamos aqui. Você vai lá no site da Receita, a BBM já tem dívida ativa. A Laga Express também tem dívida ativa previdenciária, ou seja, que não era para ter. A Translovato também tem dívida ativa, enquanto ela era Translovato antes de ser adquirida, nunca teve isso. Aí não sei os fatos que geraram isso. Então, isso mostra, vou fechar aqui e vou descompartilhar, isso mostra o momento da BBM. Então, a gente torce aqui, eu, Francisco Pontes, enquanto analista, executivo da área e consultor, que a BBM precisa trabalhar melhor esses contratos, números e possivelmente a sua linha de custeio, porque o resultado da companhia, indo nesse ritmo, ela vai fechar o ano perto aí dos 120 milhões de reais de prejuízo. Isso é minha estimativa pelo que está ali. E aí, o ano que vem, eu acredito, se não for feito um trabalho muito forte, ela vai entrar com problema de falta de caixa para poder manter suas operações. Então, é muito importante e desejo muito sucesso aos executivos dessa companhia, os novos que assumiram, já que foi trocado praticamente toda a equipe no topo. E aí, um ponto que eu chamo a atenção: a estrutura de conselho dessa empresa tem que funcionar para exigir dos gestores resultado dessa companhia, porque são bem remunerados para isso.
Então, desejo boa sorte à BBM e espero no dia 22 sair o resultado, e aí eu concluo a minha análise na segunda etapa. Muito obrigado.